Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha para mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos chegando já na penúltima lição desse terceiro trimestre de 2023, onde aprendemos no curso desse trimestre sobre a igreja, o conflito da igreja de Deus e o espírito do mal, o espírito de Babilônia. E hoje o foco da nossa lição nesse dia é sendo a igreja do Deus vivo. Sendo a igreja do Deus vivo. E o texto áureo vai dizer: grande é este mistério, digo porém a respeito de Cristo e da igreja. Pois bem, esse que vos fala é o pastor Antônio Dias, e já quero deixar aqui o seu convite, se ainda não for, para que se inscreva no canal, adicione o seu gostei e também registre para notificações. Antes de prosseguirmos, queremos deixar aqui alguns detalhes, o que é que vamos discorrer dentro desta lição, o que estaremos a comentar no curso dessa lição. Pois bem, primeiramente, o que é a igreja, ou quem faz parte da igreja. Outro ponto que estaremos falando, o que é igrejismo. O que é denominacionalismo? Qual a origem, de onde surgiu e estamos hoje a Igreja Evangélica Assembleia de Deus? A questão da mística da Rua Azusa. Então vamos abordar alguns pontos para que possamos entender e compreender alguns detalhes que será focado aqui nesta lição. Porque o nosso comentarista ele vai dizer a origem da igreja, a natureza da igreja, também o relacionamento entre a igreja e Cristo e as armas da igreja, né? As armas da igreja do Deus vivo. Posto isso, nós precisamos entender que o texto áureo da nossa lição, ele vai falar o seguinte, que grande é esse mistério. Primeiramente, que mistério Paulo se refere? A quem Paulo está se referindo? E depois, o que é a palavra mistério? O significado da palavra mistério é aquilo que, apesar de perceptível, é inexplicável. Perceptível, porém inexplicável. É a questão da igreja, o mistério da igreja, que ela esteve oculta em todo o Antigo Testamento. Nós vamos encontrar em algumas profecias acortinadas, nós vamos encontrar uma referência alusiva à igreja, que só foi entendida, que só foi compreendida com o advento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então nós vamos ver alguns detalhes, a natureza da igreja. Primeiramente, a natureza da igreja. O que é a igreja de Cristo? Primeiramente, o Senhor Jesus, quando ele faz aquele diálogo com seus discípulos, que os evangelistas relatam, mas no caso de Mateus, de uma forma mais específica e perceptível, né? A argumentação ali registrada por Mateus, nós vamos ver que o Senhor Jesus ele leva os seus apóstolos, seus discípulos, né? a um pensamento indutivo e pergunta a eles: o que dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles então começam a dizer, uns dizem que é Elias, outros dizem que é João Batista, ou Jeremias, ou algum outro dos profetas. Aí o Senhor Jesus vai ao ponto: e vós? Quem dizeis vós ser o Filho do Homem? Aí Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o Senhor vai dizer aquela palavra conhecida por todos nós: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, portanto serás chamado Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pois bem, quando o Senhor Jesus, ele faz esta referência a Pedro, muitos têm dito que a igreja seria edificada sobre Pedro. Outros dizem que seria edificada sobre a confissão de Pedro. Na verdade, quando fala tu és Petros, está falando que Pedro é fragmento de rocha, Petros. Agora, quando o Senhor fala sobre esta pedra, rocha,
edificarei a minha igreja. Ele está falando de si próprio. E é o mesmo que ele diz no Sermão do Monte. Isso que ele está falando aqui foi o que ele havia dito no Sermão do Monte. Aqueles que edificam a sua casa sobre a rocha têm a firmeza. E nós vamos ver mais adiante que o próprio Pedro, ele dá a explicação, essa explicação na sua primeira epístola, no capítulo 2 e no versículo 5. O próprio Pedro, ele traz aqui uma explicação que não deixa nenhuma dúvida, né, de compreensão quanto ao que o Senhor Jesus disse a ele. Nós vamos ver que ele diz assim: vós também, como pedras vivas, sois edificada casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Então ele está dizendo aqui que os crentes são pedras vivas, pedras que vivem, pedras vivas, edificado casa espiritual para apresentar sacrifícios agradáveis a Deus. Então, ele vai dizer ainda mais, no versículo 9, mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. E esta palavra está de acordo com o que Paulo escreve aos Colossenses. Ele nos tirou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E nós vamos ver ainda que no versículo 5, nós vamos encontrar em Romanos, no capítulo 2, que nós devemos apresentar um culto racional a Deus, um culto com raciocínio, um culto com entendimento. É o que diz Romanos, no capítulo 12, versículos 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Culto racional, com entendimento. Então, o nosso culto é um culto, nós oferecemos sacrifícios agradáveis a Deus. Este é o culto da igreja. Então, mostrando aqui esse detalhe, a igreja, esse mistério da igreja foi edificada, a igreja foi edificada sobre Cristo Jesus, a rocha fundamental. Existe também alguns pontos que nós precisamos entender e compreender a questão da natureza da igreja, porque no capítulo 5 aqui de Efésios, Paulo ele está ensinando acerca da família. A igreja que estava em Éfeso, ele está falando do relacionamento conjugal homem e mulher, como a mulher deve tratar o homem, como o homem deve tratar a mulher, tendo, por exemplo, a Cristo. Mas agora, quando chega no versículo 32, que é o versículo tomado por base do nosso texto áureo, ele vai dizer assim: grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Aqui está o mistério de Deus. Qual é o mistério? Quando Deus, ele criou o homem, a Bíblia vai dizer, macho e fêmea os criou. Porém, a Bíblia vai dizer que o Senhor, no capítulo 2, lá do Gênesis, que o Senhor fez cair um sono pesado sobre Adão, e agora o Senhor tira uma costela, e desta costela o Senhor faz a mulher, e traz a mulher para Adão. Agora, no caso de Cristo, o que acontece? O Senhor Jesus, ele foi gerado miraculosamente pelo Espírito Santo no ventre de Maria. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. O primeiro Adão, ele passou por um sono profundo e o Senhor Deus tirou a costela e fez a mulher. O segundo Adão, ele passou pela morte, pelo batismo da morte. É o que diz na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 6. Nós vamos entender isso que estamos aqui a dizer. No capítulo 6 da carta aos Romanos, versículo 3 e o versículo 4. Nós vamos ver assim: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte,
para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Está falando da morte do velho homem e do ressurgimento do novo homem. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o segundo Adão, espírito vivificante. E nesse caso, o Senhor, ele passa pelo batismo da morte. E agora, ele ressuscita. E nesta sua ressurreição, ele vence a morte. E agora, todos que nele chegam, está livre. Ou seja, recebe o perdão dos seus pecados. E é arrancado deste mundo tenebroso e transportado para o mundo da glória de Deus. O mundo da luz. Porque o Senhor Jesus agora, ele vai... A pessoa, quando chega a ele, recebe o perdão dos pecados. E quando recebe o perdão dos pecados, nós nos tornamos filhos de Deus por adoção em Jesus Cristo. Assim como os filhos, nossos filhos, eles carregam a nossa herança genética. Às vezes o jeito de andar, o jeito de falar, os comportamentos, a palavra, até mesmo algumas vocações. Vocações musical, vocação literal, vocação profissional. Às vezes a pessoa ela herda essas vocações que veio dos seus ancestrais. Às vezes ela nem conheceu os ancestrais, mas traz as características dele. E assim, características físicas, características emocionais. Então ela traz dos seus ancestrais. E no sentido espiritual, a igreja de Cristo, ela traz as características de Cristo. Ela traz as características de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que quando nós passamos por Cristo, aleluia, nós recebemos o perdão dos nossos pecados, recebemos a morada, nos tornamos morada do Espírito Santo. O nosso comentarista vai dizer que nós nos tornamos depositários fiéis do Espírito Santo. O Espírito Santo passa a habitar em nós. Nós nos tornamos morada de Deus em Espírito. Por isso, a igreja do Deus vivo. Então, nós, como igreja, nós nos tornamos a casa de Deus para a morada de Deus e também a coluna e a firmeza da verdade, porque em Deus não há mentira, não há mudança nem sombra de variação. O nosso Deus é verdade. Jesus diz: eu sou a verdade. Agora a verdade está em nós. Por isso que a igreja ela é a coluna, né? A coluna e firmeza da verdade. E também manifesta na igreja o mistério da piedade. Então nós vemos essas questões que Deus, né, nessa questão, vemos, assim como o homem gera filhos seu semelhante, o nosso Senhor Jesus Cristo nos gerou para uma nova vida. E neste ponto, uma vez nascido, ter passado pelo novo nascimento, o processo da regeneração, nós saímos da questão da santidade. Nós éramos no mundo de condenação, não sabíamos o que era santificação, e agora nós fomos posicionados em um local de santificação. Agora, nesta posição de santidade, a nossa santificação deve crescer paulatinamente, dia após dia. Como? Através de um relacionamento espiritual com Cristo. E este relacionamento espiritual com Cristo é através da leitura bíblica, através da sua palavra, e afastando-se do mal e aproximando-se de Deus, nós vamos estreitando este relacionamento. A santidade, ela é progressiva. A santidade, ela é posicional e depois progressiva. Ela vai progredindo até chegarmos à estatura, quando formos arrebatados, a estatura de varão perfeito. E aí seremos glorificados. E nesse estado de glorificação futura, seremos semelhantes ao Senhor Jesus. E nós o veremos e seremos semelhantes a Ele. Esta é a visão da glorificação futura que nos foi prometida pela palavra de Deus. Aí nós vamos encontrar, quando falamos da santificação, nós vamos ver alguns detalhes. Por exemplo, a origem da nossa igreja, né? A nossa igreja, ela foi gerada, existe aquela mística, a mística de Azusa.
Por exemplo, Daniel Berg e Gunnar Wingren, eles foram da Suécia para a América para ganharem dinheiro, para trabalhar e ganharem dinheiro. Quem tinha chamada ministerial era Gunnar Wingren, esse tinha chamada ministerial, mas Daniel Berg, ele vai para ganhar dinheiro. E lá nos Estados Unidos, eles trabalharam. E onde é que eles foram batizados com o Espírito Santo? Primeiramente, nós vamos ver que Daniel Berg, em 1907, ele foi batizado com o Espírito Santo onde? Na Rua Azusa? Não. Nos Estados Unidos? Não. Foi batizado com o Espírito Santo na sua terra, na Suécia, quando o seu amigo de infância, Levi Petrus, fala com ele, conversa com ele, fala da doutrina do batismo com o Espírito Santo, ele busca o batismo, é batizado com o Espírito Santo lá na Suécia, em 1907, 1908. Ele regressa e vem para Chicago, onde estava Gunnar Wingren, ali que eles se conhecem. E então eles começam, que já havia sido batizado com o Espírito Santo, juntamente com o pastor William Durham. E o William Durham, ele pregava a obra consumada, que em Cristo Jesus, lá no Calvário, já estava a obra consumada. E por ter a obra consumada, então o seu ensinamento não era igual ao ensinamento de Seymour, da Rua Azusa, que pregava o terceiro bensismo. Então, William Durham, ele prega a obra consumada. E Daniel Berg e Gunnar Wingren foram instruídos nessa doutrina da obra consumada. E eles então vêm para o Brasil em 1910. Logo, eles não vieram da Rua Azusa, apesar de por terem passado por lá, ter conhecido o trabalho. Mas a sua fonte primária não é aquela doutrina do terceiro bensismo, mas a da obra consumada e instruída por William Durham. E agora, assim vem a Assembleia de Deus. E onde surgiu esse nome, Assembleia de Deus? Porque a princípio havia lá as reuniões após o trabalho do sindicato, do sindicalista ali em Chicago. E havia as assembleias sindicais. E após as assembleias sindicais havia então Levi Petrus, ele pregava a palavra de Deus. E às vezes as pessoas perguntavam, tem assembleia sindical? Não, apenas a Assembleia de Deus. Tem Assembleia de Deus. E começa então esse movimento, né, da Assembleia de Deus, e daí vem a inspiração para o nome Assembleia de Deus, que é a Assembleia dos Santos. Né, a Assembleia dos Santos. Pois bem, dentro deste ponto, nós vamos ver que a Igreja de Cristo, ela é a coluna e firmeza da verdade. A igreja, ela traz as características de Cristo. E após a reforma, aconteceu então o chamado denominacionalismo. Houve então as facções, ou melhor, o fracionamento doutrinário. Uns criam de uma forma, outros criam de outra, mas sempre com uma essência sendo preservada. O que foi preservado? Os princípios de doutrina não foram mudados em nenhuma delas. Os princípios de doutrina, as doutrinas pétreas, doutrinas fundamentais, elas continuaram firmes nos segmentos. Porém, uns acreditavam, por exemplo, segundo a ideia de Calvino, né, da expiação limitada. Outro já vinha com Yaakov e Armínio, que a expiação ela é total, ela é aberta para todos que crerem. Então algumas diferenças não impedem a salvação propriamente dita daquele que crê em Cristo Jesus verdadeiramente no seu coração. Entendeu? Não há, por exemplo, assim, uma exclusão da pessoa de ser excluída da Igreja de Cristo. Então essas diferenças são doutrinárias e não princípios de doutrina. O princípio de doutrina, ele valeu no Éden, ele valeu pós o Éden, ele valeu antes da lei, durante a lei, e vale agora. O princípio de doutrina continuará na tribulação, continuará no milênio. Princípio de doutrina não muda. O que muda são as doutrinas. Segundo a dispensação, elas vão mudando, mas o princípio doutrinário permanece
permanece inalterável e continuará assim enquanto houver homens sobre a face da terra. Por outro lado, nós vamos ver ainda que dentro desse ponto onde está a nossa igreja Assembleia de Deus. Por exemplo, se nós observarmos lá, Seymour, ele pregava sobre o terceiro bencismo. Isso também não tira a pessoa de ser salva, em crer ou não no terceiro bencismo. É uma questão de interpretação e até podemos até assim dizer, uma interpretação, um equívoco na interpretação e exposição da doutrina. Mas isto não invalida o agir e o mover de Deus. Tanto é que Deus operou, curou, salvou e fez maravilhas, como nós sabemos o que aconteceu na Rua Azusa. Então, isso continua. Assim também, a questão da obra consumada é apenas aquele estreitamento, mostrando aquela doutrina mais ortodoxa, firme, firmada na palavra de Deus. Agora, o que nós vamos ver? Deus, ele tem a sua igreja. Nós somos a igreja do Deus vivo. Aí vem a questão do denominacionalismo. Denominacionalismo é aquilo que começa a fazer diferença, que não reconhece os demais igrejas como seus irmãos em Cristo. Começa a já ir para o mundo da heresia, o mundo das secções, das separações. Então isso é denominacionalismo. Só é crente, só é salvo quem é da minha denominação. Se não é da minha denominação, então não faz parte da igreja. Isto é denominacionalismo. Então isso é bem diferente, o denominacionalismo do igregismo. Igregismo, tanto quanto o denominacionalismo, estão errados. O igregismo é quando as pessoas pegam hoje a igreja de Cristo, coluna e firmeza da verdade, aquela que representa Jesus na terra, que são embaixadores de Cristo na terra, testemunhas de Jesus Cristo na terra. Esta igreja começa então a fazer o que Constantino fez. Começa agora a levar esta igreja para a política, começa e faz da igreja uma indústria da fé. Começa agora, as pessoas começam a dividir aqueles bloco religioso por um grupo de amigos, por um clã de família, e começa a fazer como se fosse propriedade exclusiva dos homens. E isto é igrejismo, que brincam com a fé daqueles que creem e ainda tiram dessas pessoas que bondosamente, que cumprem a palavra de Deus e fazem ali as suas oferendas, mas sempre com gratidão a Deus, e aqueles que recebem acaba fazendo disso o seu meio de vida, para locupletar-se ilicitamente. Então, isto é igrejismo, e o que nós estamos vivendo, principalmente nesse segmento dos neopentecostais, com a doutrina da prosperidade, isso veio trazendo o igrejismo, e muitas outras igrejas tradicionais que tinham um cunho doutrinário firmado na palavra. Nós começamos a ver escândalos e mais escândalos de roubo, de adultério e tudo mais acontecendo, e as pessoas focadas e segurada no comando para não perderem a lã e nem o leite nem a carne das ovelhas. Isto é muito tenebroso, mas isso faz parte da igreja desta última hora. Nós vamos ver que o Senhor Jesus, lá no Sermão do Monte, no Sermão Profético, que Mateus relata, nós vamos encontrar ali 7 parábolas do fim, que estão exatamente acontecendo como nossos olhos estão vendo nos nossos dias. Homens que acham que são deuses da terra, homens que acham que ninguém está acima deles. Homem de fato não estão acima deles, mas há um Deus no céu que está acima desses homens. Mas aqueles servos fiéis do Senhor Jesus continuarão igreja de Cristo, porque a igreja de Cristo ela não tem placa, a igreja de Cristo ela não tem CNPJ, a igreja de Cristo ela não tem uma faixa distintiva. Não, a marca da igreja de Cristo é o sangue do Cordeiro, o ensino ortodoxo da palavra, o segmento da palavra de Deus, e Cristo no centro de todas as coisas, que não transforma o lugar santo e sacro em um púlpito para shows, para eventos, para baladas
baladas noturnas, para essas coisas mundanas que o espírito de Babilônia coloca. Mas a igreja de Cristo, ela permanece firme no ensino genuíno da palavra. Com palavras como essas revistas nós aprendemos, como esta revista nós temos aprendido nesse trimestre, nós vamos ver que a igreja de Cristo está firmada nisto, nesta palavra, uma palavra que não erra, uma palavra que não falha, uma palavra que sustenta, uma palavra que garante e que nos vai seguramente nos conduzir à presença do Senhor Jesus. E esta igreja, ela não está desamparada, esta igreja, ela não está desarmada. Como disse Paulo, escrevendo à igreja que estava em Éfeso, lá no capítulo 6, nós vamos ver o apóstolo Paulo falando que as armas da nossa milícia, elas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. As nossas armas não são carnais, mas poderosas em Deus, para destruição das fortalezas. Então nós temos que tomar a armadura, temos que tomar o cinto da verdade, a couraça, nós temos que tomar o capacete da salvação, a espada do Espírito, calçar os pés na preparação do Evangelho da paz, e ainda nós temos que empunhar a espada do Espírito mais do que nunca nesse tempo e também nas nossas orações. Por isso, meus amados e queridos ouvintes, amigos que nos ouvem, que nos acompanham nesta lição, vamos estar seguindo este propósito até que o Senhor Jesus Cristo volte e nos leve para estar com Ele nas mansões celestiais, sendo, portanto, a igreja do Deus vivo. Como diz o nosso comentarista, Cristo morreu e ressuscitou por amor à igreja e a requer santa, pura e irrepreensível. Portanto, a noiva de Cristo não pode macular suas vestes. Seu papel abarca o ensino e a defesa com todo zelo da integridade da verdade revelada. Logo, se um líder, ele pende para o liberalismo, se um líder pende para o ecumenismo, se um líder pende para um sincretismo religioso, este líder não é o verdadeiro pastor que o Senhor colocou na igreja, mas é aquele que Paulo diz, lobos cruéis que não poupa o rebanho. Que Deus nos guarde, que Deus nos proteja e nos dê sempre da sua graça. Amém.